Então tá, a gente pode começar, pode fazer as honras aí, Gabriel. Então, pessoal, o tema de hoje, né, é mercado financeiro e educação financeira. Uma conversa sobre a nova era das finanças pessoais. A ideia foi do Sábio, né, um título que eu gostei bastante, né. Então, basicamente, para aqueles que não ficam muito claro nessa questão, vamos falar um pouco de investimentos, né? Onde eu invisto, onde o Sábio investe. Vocês vão poder perguntar também sobre algumas dúvidas de mercados específicos, mercado imobiliário, enfim. Nós vamos falar também sobre a questão da educação financeira nas escolas, né? Para quem não sabe ainda, que não me conhece um pouco mais a fundo, eu sou quase professor de química, né? Faltam 2 disciplinas. O Sábio é professor de matemática, ele já atua nas escolas, né? Como contratado, eu só por estágio mesmo, né? Então, eu também tenho essa preocupação com a educação da população, já vem daí, né? E no caso do Sábio, eu acredito que esteja isso também. Foi daí também que eu criei o canal, e levar essa educação financeira para toda a gente. E, falando sobre isso, eu já quero entrar no tema da educação financeira. Ô Sábio, eu não sei, provavelmente você já conhece a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E ela trouxe, dessa vez, uma novidade muito interessante, que é a inserção de educação financeira no ensino fundamental, salvo engano, ali da quinta, a nona série, né? Nono ano, como chamam. E aí eu queria saber de você, o que é que você achou dessa inserção e como que você acha que é possível trabalhar isso, né? Já que você já faz isso, trabalhar na escola com as crianças, né? A importância também disso. Fique à vontade. Sim, a BNCC, né, ela trouxe aí a educação financeira. Isso foi o grande avanço, né, para a nossa educação, né, para a educação brasileira. Isso foi um avanço enorme, cara, enorme, porque nós brasileiros, né, nós precisamos aí da educação financeira, tá? Então, a BNCC ela trouxe, mas assim, infelizmente, ela ainda é um projeto, tá? Então, ela traz a educação financeira como uma sugestão, como algo opcional, tá? Ainda não é uma disciplina obrigatória, como por exemplo matemática, química, física para o ensino médio, por exemplo. Ainda não é uma disciplina obrigatória. Para o ensino fundamental também não é ainda uma disciplina obrigatória, como por exemplo português, matemática e outras disciplinas são obrigatórias. Mas já é um pontapé inicial, tá? Já é o primeiro passo. Né? Então, assim como quando a gente vai subir uma escada, né, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, já é o primeiro passo, tá? E a ideia foi extremamente interessante, tá? E eu já atuo, né, na educação financeira. E aí, com o ensino fundamental, eu atuo no ensino fundamental, tá? Eu ainda não atuo no ensino médio com a educação financeira. Com a educação financeira somente no fundamental. E eu atuo da quinta, né, ao nono ano, tá? E aí no início foi algo novo, né, para eles, até porque muitos ainda não conheciam, né, o que era a educação financeira. Era muito comum, né, associar a educação financeira com matemática financeira. Né? Então era muito comum achar que as duas eram a mesma coisa. Né? Matemática financeira e educação financeira são as mesmas coisas. E não são, né? Não são. Aí a gente traz aí o primeiro conceito, né? A primeira ideia, né? O primeiro conceito é esse, que educação financeira e matemática financeira são duas coisas diferentes, tá? Elas andam sim de mãos dadas, tá? Elas andam sim em conjunto, assim como, por exemplo, a física e a matemática são duas coisas diferentes, mas andam de mãos dadas, né? A física e a química e a biologia são duas coisas diferentes, mas andam ali de mãos dadas. Então, a matemática financeira e a educação financeira são duas coisas diferentes, mas elas andam ali de mãos dadas. A educação financeira, cara, ela traz mais essa ideia, né, de um conjunto de valores. Né? Então, ela traz mais uma ideia de conscientização. Né? A gente faz alguns cálculos? Sim, a gente faz alguns cálculos, mas esse não é o foco em si da educação financeira. O foco em si da educação financeira é conscientizar. Tá? Então ela traz o papel mais de conscientização mesmo, tá? Sobre os conjuntos, né, de valores que existem sobre as finanças pessoais, sobre o dinheiro. Tá? E é isso.
Eu tava dando uma olhada, cara, na questão da BNCC mesmo, né? E ela diz que na verdade, não é a educação financeira como uma matéria, né, uma disciplina, mas ela está em uma questão de interdisciplinaridade, né, com até mesmo português, né, eu lembro que tem português, as próprias ciências da natureza, né, na questão do cálculo de gasto de energia, sei lá, da geladeira, por exemplo, né, e isso é muito interessante, né, para você pensar, por exemplo, 2 vezes antes de deixar a luz daquele cômodo acesa, e você não está lá, né. E eu, inclusive aqui em casa, tem sempre reclamação, porque eu adoro fazer isso. Aqui em casa, porque quando ela e eu pagava a conta, quando eu morava em Amargosa, da energia, eu não, tô usando, tá ligado, não tô usando, eu desligo.